Eu queria agradecer ao Reside pelo convite. Queria parabenizar também a organização, porque os temas estão muito interessantes. Eu pude acompanhar alguns colegas que se apresentaram anteriormente. Realmente são temas muito relevantes para o mercado atual. E, principalmente, eu gostaria de parabenizar a curadoria do José Roberto, porque eu sei que é ele que escolhe os temas. E eu queria parabenizá-lo porque eu acho que é de suma importância a visão que ele tem do mercado de automação residencial como um todo. E com essa visão, ele acaba nos trazendo assuntos que, num primeiro momento, parecem irrelevantes, mas acabam se tornando, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Então, eu queria parabenizá-los, tanto a organização da Reside, quanto o José Roberto na sua pessoa mesmo, como curador do evento. Eu sou arquiteta, eu fui convidada pelo Reside para falar sobre acessibilidade e tecnologia, que é um assunto que eu tenho me envolvido muito nos últimos anos, então eu vou falar um pouquinho para vocês e apresentar um estudo de caso de um apartamento que acabou de ser entregue. Então, vou falar um pouco sobre a linha do tempo da minha vida profissional, tá? Vai ser uma pincelada só para vocês entenderem um pouco o contexto de como eu cheguei nesse assunto. Vou falar sobre os dados do mercado 60+, algumas tecnologias residenciais que se adequam melhor à acessibilidade e, por fim, o case do apartamento que a gente acabou de entregar. Bom, eu me graduei em 1994, na verdade eu acabei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, eu fiz arquitetura e direito. Então, no meu primeiro ano de formada, eu trabalhei ainda como advogada, eu advoguei, né, no mercado. Mas, passado um ano e pouco, realmente a minha paixão pela arquitetura falou mais alto e eu me dediquei exclusivamente à arquitetura a partir de então. Eu considero que a minha vida profissional ela é dividida em três grandes etapas, né? A primeira etapa, entre 94 e ano de 2000, 2002 mais ou menos, quando a gente acaba de sair da faculdade, a gente não sabe exatamente, a área de arquitetura, pelo menos, ela é um leque de opções. Então, ao sair da faculdade, você não sabe exatamente o que você quer fazer. Se você quer se dedicar a projeto pura e simplesmente, se você quer se dedicar à obra, se você quer fazer alguma especialização. Então, eu considero que esses anos iniciais da minha carreira foram a continuação da minha formação. Então, é onde eu busquei formação complementar. Eu fiz uma especialização em conforto ambiental e eficiência energética pela USP. Eu fui para os Estados Unidos estudar automação residencial. Eu fui para a Europa conhecer um pouco de design e de acessibilidade, o que estava se falando lá sobre isso. E claro que todo esse conteúdo acabou colaborando e direcionando a minha formação profissional. Então, eu entendo que esse foi um período de complementação profissional, de formação. Quando, lá entre 2000 e 2002, eu comecei a ser, como eu tinha já algum envolvimento com automação residencial, eu comecei a ser chamada para fazer algumas feiras e mostras aqui no Brasil, sendo que a primeira foi no ano de 2000, dentro da Domótica. A Domótica foi uma feira organizada por um pessoal de Portugal, né? Era uma organizadora de Portugal. E a proposta deles, domótica é domus e residência. Então, como eles chamam lá de automação residencial. O nome não pegou aqui. A gente acabou utilizando a automação residencial mesmo. Mas a primeira feira que se tem notícia realmente foi a domótica. E lá dentro da domótica a gente já construiu, claro que nem se compara com tudo que a gente pode fazer hoje, né? Mas a gente já construiu um mock-up de uma residência onde a gente tinha algumas tecnologias implementadas em funcionamento. Logo em seguida, eu conheci um organizador de feiras chamado Lemos Brito, que era um homem muito inovador, muito à frente do nosso tempo, e nas feiras dele, ele sempre construía
uma casa que tivesse uma pegada tecnológica com muito design envolvido. Então, eu pude participar da Casa Inteligente Inclusiva, do Prédio Inteligente e do Hotel Inteligente. Todos construídos dentro de uma feira, para ficar só o período da feira. A minha maior alegria, né, que eu já cheguei a dizer, que eu acho que todo mundo deveria ser apresentado a essa comunidade. Durante o evento da Casa Inteligente Inclusiva, o evento, a construção da casa foi dentro de uma semana, construção e demolição foi dentro de uma semana, que era um evento indoor, né? Mas 6 meses antes desse momento, eu tive a oportunidade de conviver com cadeirantes, deficientes visuais, deficientes auditivos, deficientes com defasagem intelectual. E essa convivência nesses 6 meses era justamente para a gente aprender quais eram as necessidades deles, para que a gente pudesse oferecer soluções tecnológicas que melhorassem essa condição. Esse foi um aprendizado fantástico, né? E realmente marcou a minha vida. Quando a gente fala em casa inteligente e inclusiva, né, a gente tem que entender que além do aspecto inteligente da casa, todas as outras demais condições do ambiente têm que estar resolvido. Então, por isso que ela se chamava casa inteligente e inclusiva. O período que se segue depois, né, entre 2004 e 2012, mais ou menos, é um período em que eu já direcionava o meu trabalho para essa área. Com certeza eu já trabalhava com automação residencial, mas acessibilidade ainda era um assunto um pouco incipiente. Em 2010, eu tive o meu primeiro projeto realmente pensado para um cliente sênior, né? Aliás, uma coisa interessante de se falar é o seguinte: quando a gente fala de acessibilidade, não especificamente a gente está falando só para deficientes físicos, visuais, intelectuais, etc. A gente está falando para toda uma população que pode ter algum problema de mobilidade momentânea, ou seja, se você quebra seu pé, se você está grávida, se você tem algum problema de mobilidade momentânea, se você é um idoso ou se você tem algum problema perpétuo. Então, a acessibilidade engloba todo esse mercado. Nesse momento, em 2010, eu fiz o meu primeiro projeto para o público sênior. Então, era um casal de idosos que morava num sobrado e já tinha muita dificuldade para subir as escadas, e eles quiseram mudar para um apartamento onde era um piso só. Então, foi o meu primeiro projeto dedicado. Nessa época, eu também comecei a escrever um blog, onde eu falava sobre as minhas descobertas de design em Milão, o design universal e as tecnologias residenciais. A partir de 2014, eu considero já a minha maturidade profissional. Então, nesse período, eu já trabalho efetivamente com consciência e com especialidade em automação residencial e acessibilidade. Então, isso aqui agora em 2020 eu acabei de entregar mais um apartamento, e é esse apartamento que eu vou falar para vocês a minha experiência nesta obra em específico, tá? Na verdade, eu tenho 2 empresas, a Marby Systems e a Casa Inclusiva, né? A Marby Systems, ela nasceu em 2020, no ano 2000, e a Casa Inclusiva nasceu em 2013. Então, mas elas ambas são de grande interesse na minha vida total, né? Eu queria começar o assunto, né? Como a gente vai falar sobre o público 60 a mais também, né? Que ele é um dos públicos para a acessibilidade. Esse slide é um slide provocativo, né? Eu queria que vocês pensassem um pouco
Como é que você vê o público 60 a mais, né? Será que você vê o público como esse senhorzinho de bengala, triste, sem perspectiva, né? Ou você enxerga esse público como um público ativo, como uma classe que quer buscar a autonomia, a felicidade? Como é que você vê esse público? Eu confesso a vocês que durante muito tempo eu achava que o idoso era aquele cara que ficava esperando a aposentadoria para ficar jogando dominó. Lê do engano, né? Faz muito tempo que eu descobri que isso não é verdade. O idoso, cada vez mais, ele está buscando a autonomia, ele está buscando ser feliz e ele está buscando consumir. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides, tá? Só a título de curiosidade, né? Essa foto é uma foto de uma das consultorias que eu fiz. Vocês podem ver ali no fundo que tem uma pessoa com problema de mobilidade. E é um condomínio, desses condomínios tipo clube, que tinha acabado de ser entregue. E esse jovem queria muito fazer hidroginástica com a turma que o condomínio pagava, né? Só que ele não tinha acesso à piscina. Vocês podem ver que ali no canto você tem toda uma tentativa de acessibilidade, né? Mas a cadeira de rodas dele não chega até lá. O deck não tem acessibilidade. Então, são algumas questões tão óbvias e que a gente só se depara com elas quando a gente recebe o apartamento. Então, essa foto também é uma provocação para a gente começar a discutir esse assunto de maneira mais ampla, tá? Agora, voltando ao nosso público 60 mais. Essa citação, quando comparado com os mais jovens, o consumo dos 60 a mais cresceu 3 vezes mais rápido na última década, né? O que a gente quer dizer com isso? A população vem envelhecendo, né? Então, a população vem envelhecendo com uma rapidez maior do que a esperada. A expectativa de vida hoje no Brasil é de 74 anos. E o mercado sênior, ele movimenta muito bem o consumo, né? A economia. Então, vamos lá. Hoje, no Brasil, a gente tem 30 milhões de idosos. Idosos, a gente está se referindo aos 60 a mais. Existe aí uma questão de nomenclatura, né? E que nem todos gostam de ser chamados de idosos, nem todos gostam de ser chamados de terceira idade. Então, a gente acaba buscando palavras como sênior, 60 a mais, mercado grisalho. Mas, enfim, a gente está falando da mesma população, tá? Então, nós temos hoje 30 milhões de 60 a mais. Ele representa 15% da população do Brasil. Só que eles representam 22% do consumo nacional. E isso significa 1 trilhão, mais um pouquinho mais de 1,6 trilhão de reais. É muito dinheiro rodando, né? E a nossa expectativa é que em 2050 a população 60 a mais seja de 30%, ou seja, nós vamos ter 68 milhões de brasileiros com 60 anos em 2050. Então, é uma população que está crescendo muito e que a gente tem que prestar atenção nesse mercado, com certeza. Esses gráficos que vocês veem aqui em cima, né, eles mostram um pouco como era o crescimento. Em 1940, os idosos eram uma parcela muito pequena da população, enquanto que a base da pirâmide eram de crianças e jovens, né? Em 1980 a coisa já mudou. Agora, em 2018, vocês estão vendo que a base da pirâmide, ela espremeu bastante, né? Então, hoje a gente tem muito mais adultos no Brasil do que crianças ou idosos. Em 2060, a perspectiva é que essa pirâmide ela seja mais magrinha ainda. Então, é quando a gente vai ter mais adultos
do que crianças. E como é que é a participação desse sênior, desses 60 mais, no mercado de consumo, né? Em 2015, eles tinham 20% de participação no consumo, né? Em 2020, já passou para 22,5%. As próximas projeções são essas. Em 2030, eles vão ser 30% do consumo nacional. Em 2050, eles vão chegar quase a 40% do consumo. Então, é uma parcela da população que a gente tem que ficar atento, porque eles serão muito importantes em breve. Já são, mas serão mais ainda, né? Esse dado aqui que eu estou mostrando para vocês, a renda dos 60 mais, esse dado é de 2017. Eu não consegui atualizá-lo, mas essa foi o dado que a gente conseguiu em 2017. A renda dos 60 mais era de 700 bi. Como é que essa renda é formada, né? Por aposentadoria, funcionalismo público, pensões, salários formais e informais, previdência privada, renda de investimentos e aluguéis. Então, é um público que a gente tem que estar bastante atento a ele, né? Falando um pouco da atualidade, né? Por que esse nosso mercado está tão movimentado, digamos assim? Em 2020, entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão. Então, todos os imóveis novos que forem lançados no mercado, eles têm que ter acessibilidade garantida. São várias as características dessa lei. Eu não vou entrar no mérito da legislação, tá? Mas ela garante que todo edifício tem que ter uma porcentagem de unidades acessíveis, sem que isso signifique um custo a mais para o usuário. Lógico que existem várias considerações nessa lei, né? Eu não vou entrar neste mérito, mas isso fez com que o mercado entendesse que ele tem que gerar produtos imobiliários com foco neste consumidor. E não que esse consumidor, depois ele vai fazer uma reforma para derrubar tudo e refazer da forma mais acessível possível. Não, ele é um consumidor atual, que o mercado imobiliário tem que pensar nele. Outro aspecto muito importante da nossa atualidade, né, é a pandemia. Quais são as interferências da pandemia nesse nosso público, né? Todos nós, independente de idade, independente de condição física, nós percebemos que as tecnologias residenciais nos trazem muito mais conforto, né? Talvez, nesse período de pandemia, a gente não tenha conseguido atualizar tudo que a gente gostaria. Mas, com certeza, a gente vai pensar muito bem nas próximas reformas, né? Que tipo de tecnologias são fundamentais para que a gente incorpore nas nossas residências, né? Então, são dois aspectos que vão mexer muito o mercado do ponto de vista da acessibilidade. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência no apartamento 66. Eu não queria me alongar muito em dados, porque iria ficar um pouco chato, né? E também, assim, não é o meu objetivo fazer uma apresentação sobre legislação, sobre dados, é realmente mostrar para vocês por que foi que eu entrei nesse ramo de acessibilidade. O Projeto 66 é um apartamento na cidade de São Caetano do Sul, e que eu tive o prazer de ser convidada para oferecer soluções, né? E as premissas do projeto eram as seguintes: é uma cliente cadeirante, ela não tem movimentos da cintura para baixo, tá? Ela, durante 20 anos, morou com seus familiares. Ela teve um acidente quando ela tinha na faixa de 20 anos, ela teve um acidente e ela era andante normal. E com 20 anos ela sofreu um acidente e ficou nessa condição. Então,
os últimos 20 anos ela morou com os familiares, numa casa que foi reformada para que ela tivesse conforto. Ela é ativa, ela trabalha no escritório. E agora ela conseguiu comprar o seu primeiro apartamento. E ela comprou um primeiro apartamento na planta, né? Só que ela pegou esse apartamento em 2019. Em 2019, ainda não, a Lei Brasileira de Inclusão, ela ainda não era obrigatória. Então, não necessariamente ela recebeu o apartamento 100% acessível. Ela não recebeu o apartamento 100% acessível. E quando ela comprou o apartamento, ela falou, eu preciso de um profissional para me ajudar, porque eu preciso morar, o apartamento é meu, eu preciso ter autonomia no meu apartamento. Eu preciso de independência, eu preciso de acessibilidade, eu quero ter segurança para morar sozinha, eu preciso ter conforto para poder fazer as atividades que antes algumas pessoas me ajudavam, mas eu preciso ter a certeza de que eu também posso fazer essas atividades sem a ajuda de ninguém. Então, quando a gente conversou da primeira vez, a proposta inicial realmente foi essa, né? Então, olha, a gente vai fazer um projeto para que você tenha total autonomia na sua casa. Se você quiser continuar morando com os seus familiares, ótimo, eles serão bem-vindos, mas se você quiser morar sozinha na sua residência, você vai conseguir morar sozinha porque você vai ter total autonomia e independência para isso. Então, esse foi o mote do projeto. Esse aqui é o apartamento. Então, eu não vou... Eu vou responder as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo posteriormente. A princípio, eu vou falar basicamente o que a gente acabou fazendo, tá? Então, esse apartamento, ele era um apartamento originalmente de 3 dormitórios. Essa sala já é uma sala expandida, a gente tinha um outro dormitório aqui, mas a planta dela já era sem este dormitório, então era uma planta com 2 dormitórios, uma suíte e um dormitório. Essa parte amarela que vocês estão vendo aqui eram as paredes originais do apartamento, tá? Como a gente tinha que garantir que ela tivesse um giro na cozinha para que ela pudesse fazer os alimentos e todas as demais atividades, a gente precisava garantir que ela tivesse um giro total na cozinha. Então, o que a gente fez? A gente avançou a parede para a sala para que a gente pudesse ter aqui uma área de movimentação. Se eu tivesse mantido esta parede amarela, né, ela só poderia entrar de frente e sair de ré da própria cozinha e da área de serviço. E não era isso que a gente esperava que ela tivesse, tá? Aqui na área de serviço, a gente tem algumas considerações que são as seguintes, né? Para a utilização de máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, ela precisaria ter uma altura maior. Então, aqui a gente acabou fazendo umas bases de 40 centímetros de altura, que é justamente para que ela tenha autonomia total ao lavar, ao colocar as roupas para lavar e retirar as roupas da máquina, enfim. Ela queria uma cozinha integrada, então nós fizemos a cozinha integrada, a proposta da cozinha integrada. Aqui neste dormitório, é um dormitório, uma das propostas também foi a seguinte, que ela teria acesso a todos os ambientes da casa, né? A casa que ela morava anteriormente tinha muito conforto, ela foi preparada para recebê-la, só que foi preparada para recebê-la só nos ambientes em que ela ocupava. Então, algumas áreas da casa anterior, ela nunca teve acesso porque não tinha condições físicas de ter acesso. Então, a proposta desse apartamento era também esta, que ela tivesse acesso ao apartamento inteiro. Então, este dormitório aqui, ele era mais estreito, eu não conseguiria colocar uma porta para que a cadeira de rodas passasse, então a gente também cresceu um pouquinho esse dormitório, tá?
Todas as portas internas da casa foram trocadas por portas de correr, daquelas que a gente embute na alvenaria, então não são portas de sobrepor, são portas embutidas na alvenaria, tá? O apartamento todo, ele foi nivelado, um único piso, para que a gente não tivesse nenhum degrau e ela tivesse total acesso a qualquer área sem obstáculos, por menores que eles fossem. A área do dormitório, como eu não podia aumentar a área do dormitório, a gente fez algumas modificações de mobiliário. Tá? E o banheiro, que era o principal problema do apartamento, né? A solução que a gente encontrou, uma coisa que cabe dizer sobre a acessibilidade também é o seguinte: uma coisa é a acessibilidade, são as normas de acessibilidade que você tem que empregar num edifício comercial ou num edifício público. Essas são regras genéricas. Quando a gente está trabalhando para um público, para um cliente em específico, com necessidades específicas, fica mais fácil você conversar com ele e verificar quais são as necessidades dele. Nesse caso, a cliente já tinha o costume de utilizar o banheiro como sendo um chuveiro na área da bacia. Então, isso para ela já era usual. E isso a gente teve que resolver nesse projeto. Por quê? Eu não teria condições de aumentar este banheiro para que ele se tornasse um banheiro acessível nas medidas padrão, né? Então, a solução foi muito legal, porque adequou ao que ela necessitava e foi possível essa proposta. Vocês vão ver nas fotografias daqui a pouco. Aqui a gente tem um layout básico de mobiliário e os pontos adicionais de tecnologia que a gente estava trabalhando, tá? Vocês podem ver que aqui no banheiro, né, a gente tinha uma condição em que a bacia ela ficava aqui. Então eu tinha um problema com o esgoto que a gente teve que solucionar conversando com o projetista original da construtora. E a gente resolveu com alguns nichos e alguns enchimentos no banheiro e com a solução da bacia, do vaso sanitário elevado. Ele de saída horizontal, ele não é de saída vertical, ele é de saída horizontal. Aqui no quarto dela, uma das condições que ela tem para morar sozinha, né? Quando ela faz a transferência para a cama, ela faz a transferência da cadeira de rodas motorizada e ela sai direto para a cadeira de banho. E a gente ia ter um problema de circulação aqui. A cadeira não ia circular tão facilmente. Então, a gente acabou diminuindo as medidas da cama tradicional para que ela tivesse todo o conforto no ir e vir no quarto dela. Tá? Todo o mobiliário foi escolhido pensando na mobilidade dela. Então, por exemplo, aqui a gente escolheu um canto alemão, não necessariamente foi implementado, mas foi a proposta que a gente deu, né? Aqui era um canto alemão, com uma mesa redonda, onde ela poderia se sentar com os convidados, só encostando a cadeira dela aqui. Então, você pode ver que você entra pela porta, você vai direto pelo corredor, ela tem acesso à área de serviço, ela tem acesso à área de cocção, ela tem como fazer um lanche rápido e ela tem acesso à mesa de refeições. A mesma coisa, ela tem acesso direto à varanda, e isso é uma coisa bastante interessante, né? Que às vezes nós, como andantes, a gente não imagina que exista esse tipo de problema. A minha cliente, ela morava numa região em São Caetano, residencial. Só que ela morava numa rua que tinha muito trânsito, muito movimento. E naquele bairro, as calçadas não tinham acessibilidade nenhuma. Então, o que acontece? Ela não conseguia sair nem para dar uma volta no quarteirão.
Para que ela pudesse ver uma praça, ela tinha que pedir para alguém levá-la. Ela vivia restrita à casa, à residência, sem paisagem. Ela não tinha nenhuma paisagem para olhar, né? A partir do momento que a gente cria uma situação na varanda em que ela tem acesso direto à vista da varanda, você modifica a vida da pessoa. Realmente é essa a condição, você modifica a vida da pessoa. Então, a gente pensar pelo ângulo do outro é fundamental quando você está projetando acessibilidade, tá? Nesse caso, agora eu vou falar um pouquinho das tecnologias, né? Nesse caso, as tecnologias que foram aplicadas para ela também tinham como objetivo facilitar trazer esse conforto mesmo, né? Aqui vocês podem ver um pouquinho, ó, a gente fez um projeto 3D, né? Minha amiga Kátia me ajudou, a gente fez o projeto 3D da forma como ficaria o apartamento, tá? Aqui é um pouquinho da obra, então você vê que essa parte foi a parte que a parede era aqui, e essa foi a parte que a gente demoliu e aumentou, a gente ampliou a cozinha aqui, a cozinha é a área de serviço, tá? Aqui você pode ver do outro ângulo, quando a gente derrubou a parede total, então aqui é a sala e aqui é a área de serviço. E aqui é um detalhe do nicho que a gente fez para o desvio do esgoto. Então, o vaso sanitário ficava aqui e a gente fez esse desvio de esgoto para pegar na saída horizontal do vaso sanitário. Aqui agora eu vou mostrar um pouquinho as fotos do apartamento. Então, a iluminação que a gente fez sobre a pia, aqui talvez desse para entender, mas eu não sei se é o suficiente. Aqui a gente tem 40 centímetros de altura de base para colocar a máquina de lavar roupa em cima. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, tá vendo? A gente optou por gavetão, porque gavetão é mais fácil de você abrir e ter acesso ao fundo quando você está numa cadeira de rodas ou quando você é um idoso, para você não precisar ficar abaixando e olhando embaixo do armário. Tá? Todo o piso foi nivelado. Aqui é a área da cozinha e aqui é a área da sala. A gente separou com tipificação de piso e não com desnível. Tá? Aqui é aquilo que eu falei para vocês. No layout da varanda, a gente garante que ela vai ter acesso à visibilidade total do apartamento. Então, não tem nada que atrapalhe a chegada dela até a varanda. Isso aqui ela nunca tinha tido na casa dela, tá? A varanda, ela foi nivelada com a sala. Então, a gente não tem nenhum tipo de desnível no apartamento todo, tá? Aqui vocês podem ver a sala, tá? Então, aqui é a mesa. Apesar de eu ter especificado a redonda, ela comprou uma retangular, não tem problema. Isso é uma coisa muito interessante, né? O arquiteto, ele oferece para o cliente as melhores situações técnicas, mas quem vai morar na casa é o cliente. Então, ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar feliz. A gente indica, e aqui neste caso, ela acabou adquirindo uma mesa retangular e que também ela tem o lugar dela reservado aqui, sempre para as refeições. Ela curte muito áudio e vídeo, esses fios todos já foram escondidos, mas a foto é antiga, tá? O projeto de luminotécnica também foi bastante pensado para facilitar a locomoção dela pela casa. Esse corredor aqui, ele tem o acionamento automático, com sensor de presença. Tá? O banheiro dela, né? Então, o banheiro dela, o que a gente fez foi um ralo linear na frente. Aqui nesse degrau está escondida toda a tubulação de esgoto, que antes era para um vaso sanitário de saída vertical, e agora este vaso sanitário de saída horizontal, ele vai para a parede, o esgoto vai para a parede, desce pela parede e entra nesse degrauzinho aqui. Esse degrau, infelizmente, a gente não conseguiu excluir, era o meu
não atrapalha, mas poderia ter ficado melhor se não tivesse, mas a construtora não permitiu que eu mudasse o ponto direto, que eu ligasse o ponto direto no shaft. Então, infelizmente, ficou assim, mas tudo bem que ficou... Isso aqui não atrapalha a locomoção dela. Poderia não ter, mas não atrapalha. A bancada da pia, que a gente tem uma bancada livre para que ela possa entrar com a cadeira de rodas, tá? Aqui, então, a gente tem a suíte dela. Essa foto ainda de antes da ocupação, quando só estava se fazendo a marcenaria, e dá para a gente entender o seguinte, mesmo a gente tendo todas as medidas e a gente fazendo todo o projeto previamente, né? A insegurança do cliente, como ele, o cliente, neste caso, tem um problema de mobilidade, essa insegurança é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente vai na obra, a gente risca no chão aonde vai ficar a cama, como ela vai fazer, ela faz os testes de manobra para ver se está tudo certo. Aqui, neste caso, vocês podem ver que no chão tinha marcado ainda uma fita crepe, que era justamente para ela entender aonde ficaria essa cama. Mas esta cama, ela é uma cama sob medida, que nós fizemos para que ela tivesse total acessibilidade ao redor da cama. Tá? Se nós tivéssemos mantido medidas padrão, ela não teria como passar para o outro lado da cama. Sobre as tecnologias incorporadas nesse projeto, né? Algumas coisas que facilitaram demais a vida dela. O controle de iluminação é básico, né? A gente tem que... a gente entende que hoje em dia o controle de iluminação é uma coisa que faz a diferença no projeto, né? O comando de voz que está sendo incorporado, no caso dela. A veneziana motorizada, para esse cliente, para essa cliente, a veneziana motorizada é muito importante, porque uma vez que ela faz a transferência para a cama, ela não tem como sair da cama e abrir e fechar a janela. Ela teria que fazer a transferência novamente para a cadeira de rodas. Então, a veneziana motorizada é um item fundamental. E o sistema de som integrado, que ela curte muito, áudio e vídeo, e ela ficou bastante feliz com a solução apresentada, né? Eu não sei se eu consigo agora, mas eu vou tentar passar um filminho para vocês. Aqui, ó, o áudio da TV tá aqui, ó, que é a line. Mas se quiser aumentar, pode aumentar. Agora muda pro rádio que você vai querer. Eu queria, na verdade, finalizar agora, né, falando um pouco sobre a satisfação de atender esse público. É uma satisfação imensa, né? E principalmente quando a gente recebe um recadinho assim, né? Bom dia, Vi, tudo bem? Quero te agradecer por tudo. Pela profissional comprometida, o ser humano maravilhoso que você é, sem palavras. As instalações foram terminadas e o apartamento está lindo, amplo, muito confortável.
Sem contar que é uma maravilha acordar e abrir a janela, acender e apagar as luzes do quarto, sem precisar de alongamento. Fora o cinema particular, que virou minha TV do quarto. Obrigada por tudo. Então, além de tudo, né, de você oferecer o conforto para o seu cliente, você receber esse tipo de agradecimento realmente é fantástico. Eu queria agradecer a oportunidade, eu espero que vocês tenham curtido ou absorvido alguma coisa, que eu tenha trazido alguma novidade para vocês, e eu estou à disposição, porque meus contatos estão aí, e se vocês quiserem fazer perguntas, estou à disposição. Obrigada, José Roberto. Obrigado, Virgínia. Vamos ver algumas questões que foram colocadas aqui. Então, lembrando aqui que realmente os problemas de cadeirante são sempre relevados na hora do projeto e depois tem que ser feito, né? Algumas dicas aqui de obra. Alguns estão perguntando sobre uma ideia do valor investido na obra, sem falar da automação, a parte arquitetônica ou de construção civil. Você quer dar uma ideia? Olha, eu posso dizer para vocês que a parte de arquitetura, ela não muda muito. É impressionante isso, né? Você pode... O mesmo custo que você tem para fazer um projeto sem acessibilidade, você tem para fazer um projeto acessível, né? Nesse caso, o que a gente fez, os apartamentos que são entregues hoje, eles já têm uma alvenaria muito leve, né? Então, quando você precisa aumentar uma parede, quando você precisa alargar um ambiente e você usa o drywall, o custo realmente não é tão disparatado. Isso é uma pergunta bastante interessante pelo seguinte: nesse projeto, neste tipo de projeto, a gente tem que escolher onde investir. Então, é diferente de um projeto tradicional, aonde você escolhe o revestimento mais caro ou o revestimento mais que você mais curte, ou que detalhes que possam encarecer a obra, que você tem o direito de escolher, porque você pode investir nesses valores, né? No caso desse tipo de cliente, o que acontece você tem que colocar quais são os itens fundamentais. Então, se esses itens são fundamentais, não importa se eles são caros ou baratos. Neste caso em específico, né? Nós tivemos a situação das portas. As portas embutidas na alvenaria, elas são caras. Em média, cada porta custa 3 mil, 4 mil reais, uma porta embutida na alvenaria. Porta simples, eu estou falando de porta interna, eu não estou falando de porta externa, né? Só que neste caso, essa porta não tinha nem que ser questionada se ela iria ser colocada ou não. Ela era fundamental para o projeto. Então, você acaba escolhendo onde gastar mais, né? Diferente de outros projetos que você pode gastar com outros itens, né? Neste projeto, você tem que focar o que é importante e fundamental. Por exemplo, na parte de automação, o que acontece? Era realmente a veneziana motorizada. Por quê? Porque quando ela faz a transferência para a cama, ela não tem mais como fazer a transferência e ir até a janela para abrir e fechar a janela. Então, a motorização das venezianas era fundamental para ela. Ao contrário de um cliente, de um outro cliente, que pode escolher entre motorizar ou não, ela não tinha essa escolha. Era fundamental que ela motorizasse as venezianas. Então, os custos, eles são relativos. Na verdade, a gente pode dizer que eles se equiparam. Não é disparatado, não. Legal. Boa pergunta, boa resposta, gostamos. Vamos ver se tem mais. O Joaquim aqui, ele está perguntando a questão de... Ele tem algum receio, ele quer trabalhar com esse tipo de projeto, mas ele pensa se ele tem alguma responsabilidade civil, por exemplo, se houver um vazamento de gás, se houver alguma coisa que o projeto deixou passar. Se você já teve esse tipo de experiência ou esse tipo de responsabilidade, como poderia ser feito? Ele se preocupa isso já antes de começar a trabalhar com esse público. Ele pergunta se isso pode ser um impedimento. O que Na verdade, ótima pergunta também. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o arquiteto,
ele tem no meu caso, né, eu tenho responsabilidade do ponto de vista de acessibilidade. Qualquer item no meu projeto que não atenda às necessidades de acessibilidade, da lei de acessibilidade, eu respondo tecnicamente. No seu caso, como seria a proposta de itens de tecnologia, de itens adicionais, isto não está regulamentado. Porém, você deve ter uma responsabilidade técnica atrelada. Eu não sei qual é o seu órgão de classe, né? Mas dentro da engenharia e da arquitetura, todos os órgãos de classe exigem esse comprometimento, tá? Não sei com relação a sensores de gás e etc., mas com relação à parte da edificação, eu tenho responsabilidade técnica. Ok. Acho que tem mais uma perguntinha aqui, vamos ver, peraí. Não, uma pergunta não. O Márcio, que ajudou nesse projeto, está assistindo, então acho que valeria a pena você falar um pouquinho do trabalho do instalador que te ajudou aí, né? Sim, eu acho super válido mesmo. Eu sou arquiteta, tá? Eu não sou integradora, eu não ponho a mão na massa, né? Então, como arquiteta, eu tenho que me aliar a pessoas competentes que façam o trabalho com seriedade, né? Nesse caso, quem me ajudou foi o Márcio. Ele foi o responsável pela instalação dos equipamentos e programação e o contato com a cliente. Então, isso também é muito importante, né? O cliente, ele demanda uma atenção que talvez o cliente convencional não demande, né? Ou ele demanda uma atenção diferente do cliente convencional. E nesse caso, o Márcio foi fundamental, foi uma parceria muito gratificante. Os elogios vão para você também, tá, Márcio? Ok. Deixa eu só ver se complementa alguma coisa. Tá. Eu tenho uma colocação, né? No videozinho que eu ia passar, que não deu para passar, eu mostrava que alguns setores de iluminação, né? Quando a cliente passa pelo corredor, quando a cliente vai até a área de serviço, ela não precisa acionar nada, porque a gente tem um casamento entre os sensores de presença com o acionamento local. Então, da mesma maneira que eu posso ter acionamento local, alguns pontos de iluminação eu tenho por sensor de presença. Então, ela não precisa ocupar as mãos em acender algumas iluminações de segurança, porque ao passar pelo ambiente, elas serão acesas. Legal. Bom, eu acho que era isso, né? Porque nós temos agora uma apresentação que vai complementar muito bem aí. A Virginia vai continuar conosco com as outras duas apresentações e no final, se tiver mais algum debate, a gente faz um debate final, tanto com o pessoal da OneTouch, que já está aí. Bom, nós estamos com o Eduardo já na ponta da linha aí. Eduardo super pontual. Vamos começar em cima da hora, hein? Então, hoje pontualidade britânica aqui. Eduardo, fica à vontade, se apresenta. Eduardo e Fabrício são da OneTouch, uma empresa de integração aqui de São Paulo. Eles vão contar um pouco da história deles e também mostrar um case muito interessante aí. Então, fica à vontade, tá, Eduardo? A casa é sua. Bom, primeiro, meu nome é Eduardo Fruguens, sou diretor da empresa OneTouch de automação. Gostaria de agradecer a Oreside, em especial ao Moratori, que sempre abre um espaço para a gente fazer a apresentação das nossas soluções nos eventos. A Virginia, por ter compartilhado informações tão importantes desse mercado de acessibilidade, né? Tecnologia, o termo certo que eu fiquei sabendo hoje é tecnologia inteligente e inclusiva. Pelo Gerson, pelo suporte técnico e principalmente pelos participantes. São 100 pessoas que estão participando desde as 18 horas com a gente. Nessa quinta-feira de calor infernal, e pessoal aqui disposto em conjunto com a Oreside, para aprender e ampliar os conhecimentos. Vamos lá.
A OneTouch, nós temos 6 anos somos integradores de automação residencial. Nesse período, a gente estudou muito e vem estudando cada vez mais, certificando sempre sobre som, redes, a parte de automação, e o nosso intuito é fazer realmente a diferença nesse mercado. Meu nome é Eduardo Fruguem, tenho um MBA, minha carreira toda profissional foi segmentada para gerenciamento de projetos. Eu tenho MBA em gerenciamento de projetos, sou certificado Green Belt Six Sigma e tenho uma matriz, um trainee de matriz de energia elétrica no Japão. Meu sócio Fabrício é um mestre em trade marketing, engenheiro de telecom, formado técnico em eletrônica, entusiasta de tecnologia, sempre está fazendo todos os testes possíveis, imagináveis, para estar sempre à frente do mercado. Eu estou falando um pouquinho rápido, então, Muratori, se por gentileza eu for muito acelerado, segura um pouquinho que a gente tem só 15 minutos de apresentação, então eu estou indo direto ao ponto, e é por isso que seguimos aí o horário britânico, né? O nosso case de acessibilidade é para um cliente de 50 anos de idade, tetraplégico, ele só tem um movimento do rosto, né, da cabeça e a partir do pescoço para cima. Infelizmente foi vítima aos 25 anos de idade de um roubo e ficou nessas condições. Só que é uma pessoa super positiva, a gente nos tornamos muito amigos, uma pessoa com um raciocínio super rápido, principalmente para a tecnologia. Foi um prazer muito grande ter ajudado esse senhor nesse projeto. Só para falar um pouquinho sobre o que tem dentro desse projeto, né? Tem controle de plataformas, onde ele consegue sozinho acionar, subir com a cadeira de rodas em uma plataforma e ter acesso da parte de cima da casa dele até o porão, né, ou a parte de baixo, o subsolo. Tem comandos para fazer a abertura das portas, controle de iluminação dos ambientes e controle da televisão. Depois eu vou passar 2 vídeos de 1 minuto cada, falando um pouquinho sobre, mostrando, na verdade, ele utilizando esse sistema. Tá? O que eu queria ressaltar em projetos desse tipo, né, tem que ter uma atenção muito especial na parte de engenharia de segurança. Ainda bem que eu tenho um sócio que é mestre em gerenciamento de riscos, então todo cuidado é pouco. Imagina que a pessoa está subindo sozinha em uma plataforma para descer de um andar para o outro e dar algum tipo de problema no meio do caminho. Então, o risco tem que ser 0, né? Eu acho que eu comentei todos, a porta de entrada, a iluminação, sempre o intuito foi permitir um maior conforto e uma maior independência desse cliente dentro da residência dele. O projeto a gente desenvolveu em julho de 2019. Esse ano fez um ano, agora em agosto, nós pudemos voltar no projeto para fazer uma revisão das linhas de programação. E um grande prazer de ter colocado também a integração dos comandos através do assistente de comando de voz, né? Antes, todos os comandos que eram feitos através do movimento da boca do cliente. E com o comando de voz, vocês vão perceber no vídeo que foi criamos asas, né, para esse senhor. Então, a gente brinca que essa foi a cereja do bolo desse projeto tão especial. Um detalhe importante também, como já vem integrado um sistema de som dentro do assistente de comando de voz,
agora ele pode levar na própria cadeira de rodas dele o som para onde ele bem entender, o que deixou ele muito satisfeito nessa última atualização. Pessoal, não sei se eu corri muito, tá? Aqui estão os dados da empresa. A nossa empresa é um livro aberto, então estamos na internet, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Tem os números de telefone, quiser mandar WhatsApp, tem alguma ideia, manda e-mail. A gente está aberto a ajudá-los no planejamento e no desenvolvimento de projetos voltados nesse segmento. Na sequência, eu vou mostrar os 2 vídeos, então. Opa, tudo bom, pessoal? Hoje foi dia de revisão. Com o Eduardo e com o Fabrício, hoje fazendo uma revisão, dando uma olhadinha, uma atualização de software. Ficou muito bom. Alexa, ligar living. Alexa, desligar living. Alexa, ligar door. Ligar door. Muito bom, Eduardo, muito legal. Eu acho que, embora curtos, os vídeos aí mostram muita vida, né? Uma satisfação para vocês realmente fazer esse projeto. Pra gente... Oi? Não, foi extremamente gratificante, né? Fazer um projeto como esse. O Eduardo, o Éder quer fazer a apresentação em seguida, ele teve um problema pessoal e ele estava até na sala agora há pouco, mas teve que sair. Então, nós temos mais uns 10 minutinhos. Talvez seja interessante a gente colocar você e a Virgínia, você e o Fabrício conversando um pouco, tá? Para falar um pouco das experiências mútuas aí de arquitetura e de integrador, tá? Completar essa visão. Então, eu vou pedir para a Virgínia voltar. O pessoal está elogiando aí teus vídeos, tal. Embora a apresentação tenha sido curta, como eu disse, ela foi muito feliz, irradiou muita alegria para nós todos aqui, com certeza, tá? E o pessoal está elogiando aí, então o elogio é nosso também. Então, já que nós vamos tratar esse assunto, a Virgínia colocou algumas coisas, eu acho que sempre, né, do ponto de vista de quem começa uma obra e hoje coloca essas restrições que foram enfrentadas, se bem que as coisas estão mudando muito, né, a legislação está começando a ficar mais exigente também, mas a gente vê a qualidade de vida para algumas pessoas é algo simples, né, que a gente pode converter e transmitir tanto conforto, tanta segurança para essas pessoas. Então, Virgínia, você tem alguma pergunta sobre esse projeto? Já que eu queria que a Virgínia lembrasse um pouco, ela falou da Casa Inteligente Inclusiva, que a gente participou, ela principalmente como arquiteta, em 2002, foi uma experiência marcante, porque durante 4 dias, vários colegas, vários amigos que tinham problemas de deficiência, inclusive engenheiros, né? Tinha um engenheiro que era cadeirante,
eles ficaram na casa e cada um curtiu do seu jeito, né? Nós tínhamos um lá que gostava de mecânica, então a gente colocou o carro em cima do elevador e ele podia mexer no carro, coisa que ele nunca tinha feito. A gente fez um surdo ficar amigo de um cego, né? Eu lembro muito disso, porque eles não seriam amigos normalmente, mas lá eles conseguiram, isso em 2002, tá? Então os recursos eram muito escassos ainda. Imagina o que a gente poderia fazer hoje, né? E eu lembro que no final desse evento da Casa Inclusiva, a gente estava tendo um congresso nosso e nós chamamos alguns desses deficientes físicos para irem lá, dar um depoimento, e realmente foi emocionante, né? Um cadeirante falou que nunca tinha tido dias tão felizes assim, convivido com tanta gente, porque eles ficavam na casa, usando o dia inteiro a casa. Na hora da feira tinha um pouco de movimento, então eles tinham que conviver com as pessoas lá e mostrar como eles estavam usando a casa. Mas foi uma experiência assim fantástica para a época. Nessa época, quando foi criada essa casa inclusiva, o governo de São Paulo estava criando, e foi o primeiro governo no Brasil que criou a Secretaria do Deficiente Físico, né? Então, foi uma iniciativa que foi na mesma época, e a gente percebeu a partir dali que isso seria um mercado que deveria que ser trabalhado, teria que ser explorado. Nessa feira, mais um comentário curioso, o organizador que nós citamos aqui, o Sr. Lemos Brito, ele era muito inovador, muito cheio de espírito, e ele era empresário também, né? Então, nesse evento, ele teve três ambientes: a Casa Inteligente Inclusiva, e ele fez um outro espaço que era também para o pessoal ficar simulando já chats naquela época, era bem maluco. E eu lembro que ele conseguiu patrocínio para tudo, mas estava muito difícil ele conseguir patrocínio para a Casa Inclusiva, porque existia ainda uma aura assim de não vou colocar o nome da minha empresa num projeto que fala de deficiência. Era muito difícil. A gente passou uma situação realmente. Ele bancou o projeto, teve que tirar recurso de um para colocar no outro, para mostrar que era viável. E hoje a gente vê que essa questão da acessibilidade, da longevidade, tudo, muitas empresas já estão trabalhando, algumas estão inclusive fazendo contratação de pessoas idosas, né, dos seus cargos de trabalho. Então, foram 18 anos, 20 anos aí que mudaram muito a perspectiva, e eu vejo que agora realmente é um mercado que pode propiciar muitas oportunidades para todos aqueles que, acho que a maioria aqui, né, é muito bem intencionado, quer trabalhar com o que gosta, e fazendo tudo isso ainda ter esse retorno, né, esse retorno muito emocional e também muito positivo para nós enquanto seres humanos. Aí. Então, Virginia, você quer dialogar um pouco sobre esse projeto com o Eduardo? Fica à vontade. A primeira coisa que eu gostaria de falar, Eduardo, é que é extremamente gratificante, né? Esses clientes, eles nos trazem uma satisfação, além da satisfação profissional, é uma satisfação pessoal mesmo. É uma outra visão de mundo. Esses clientes, eles são tão subjugados no dia a dia, eles têm tantas dificuldades no dia a dia, que quando a gente oferece uma solução com tecnologia que transforma a forma dele interagir com o mundo, né? Isso é tão valioso, extremamente valioso para ele, e eles externam isso para os profissionais que estão envolvidos. Ao contrário de outros públicos que, na maioria das vezes, esquece de agradecer, esquece de elogiar, né? Enquanto que o que eu sinto nesses clientes é a ansiedade em agradecer, a ansiedade em dizer, puxa, você viu que eu existo, né? Que bom que você entendeu as minhas dores, que bom que você está me oferecendo essa solução. Então, acho que esse é um diferencial que o Eduardo deve ter sentido, assim como eu sinto no meu dia a dia. Com relação ao mercado propriamente dito, Muratori,
Os números não negam, né? O que antigamente era uma dúvida, será que eu quero a minha... Na verdade, a grande dúvida era essa, né? Será que eu quero a minha marca atrelada a um assunto tão difícil de ser enxergado na sociedade? Será que eu quero a minha marca com um rótulo de que ela é para atender idosos? Será que eu quero a minha marca com um rótulo de que é só para resolver problemas de pessoas doentes? Isso acabou, porque o mercado está sendo obrigado a enxergar que os números de consumo do cliente 60 mais e do cliente com problemas de mobilidade ou de qualquer outro tipo é gigantesco, né? Eu vi uma palestra outro dia que dizia o seguinte, que o Pão de Açúcar, ele fez todo um estudo de mercado e começou a oferecer os produtos embalados praticamente individuais, né? Por quê? Para qual público? É para o público sênior, porque ele enxergou que esse é um público que vai no Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar está, na maioria das vezes, nos bairros bastante descentralizados, né? Está nos bairros residenciais. Então, esse é um cliente que vai a pé até o Pão de Açúcar, ele faz a comprinha do dia, ele compra só um pãozinho, 2 bifes e um potinho de fruta picada, porque é aquilo que ele vai comer no dia. E com isso, o Pão de Açúcar está atendendo esse público 60 a mais. E assim como o Pão de Açúcar, várias outras empresas que tiveram acesso a esses estudos de mercado, né, que entenderam o consumidor sênior, estão mudando completamente a sua forma de abordagem. Com os nossos clientes deficientes, o que a gente tem aprendido é que um produto de tecnologia que é feito para um andante é muito mais benéfico para um cadeirante. Então, aquilo que foi inventado, vamos extrapolar, né? Aquilo que foi inventado para um conforto, como abrir e fechar uma veneziana automaticamente motorizada, num primeiro momento pode ter sido pensado só do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de sustentabilidade, de que você tem que aproveitar mais a luminância do dia, e com isso a motorização atrelada ao sensor e tal vai te trazer uma economia financeira, né, econômica. Mas para o público com mobilidade reduzida, com dificuldades de acesso, essas soluções, elas são ouro, elas são fundamentais, né? Então, eu acho que o que o Eduardo pode colaborar comigo nesse tipo de experiência, né? O quão gratificante é trabalhar para esse público. É engraçado o brilho no olho das pessoas que recebem esse tipo de tecnologia para proporcionar um pouquinho mais de mobilidade, coisas banais como abrir uma porta que a gente faz no dia a dia, ganha um impacto muito grande, né? Uma pessoa que não consegue só ter o movimento da cabeça, abrir uma porta, acender uma luz, para a gente parece uma coisa tão banal e para eles é uma coisa fantástica, né? Isso é extremamente gratificante. É uma coisa que eu tenho visto no mercado que a gente, desde quando a gente entrou, na parte de automação residencial, tem uma procura muito grande, todo mundo é muito atraído pelo mercado de luxo. E, no fundo, a gente esquece um pouquinho das questões de responsabilidade social, né? Que é exatamente proporcional. A gente tem a tecnologia na mão, tem o conhecimento, por que não agregar para não ficar só naquele mundinho, naquela bolha de querer correr atrás de projetos e dinheiro
você também sair um pouquinho e aplicar em coisas diferentes do mercado. Acho que esse é a gente sempre teve um pezinho nessa ideia. Ainda bem que a gente conseguiu ter uma pessoa que abriu a cabeça também e falou, não, deixa eu ir em frente com esses loucos aí para ver o que vai dar, e o resultado é extremamente gratificante. Fabrício, está quietinho aí, Fabrício? Quer falar um pouco? Dá o teu toque aí. Você está só ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Pode falar. Legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Moratori pelo espaço, a Virgínia também pelo seu projeto. E, como o Eduardo falou, foi muito gratificante, uma simples abertura de porta para o cliente, né? Ele contou para a gente, eu gostaria, porque teve uma vez eu fui almoçar e quando voltei, os meus familiares saíram da casa. Eu fiquei trancado lá de fora. A pessoa quer ser independente, ela gostaria de ser independente. E a gente tem ferramentas para isso, né? Às vezes é muito simples uma abertura de porta para a gente, mas você dá essa autonomia para a pessoa, né? Essa chance de ele ir e vir no momento que ele sente o prazer. Não, quero sair tomar um sol, ou enfim, ir para fora, ver a natureza, ver pessoas passando na rua, conversar com os vizinhos. Isso não tem preço, não é pelo o valor do projeto, não é pelo sorriso, pela troca de ideias, pela troca de informação com o cliente mesmo, e no final do dia fala, nossa, eu fui recompensado com um sorriso de uma pessoa que foi um simples abertura de porta. Então isso é muito gratificante para a gente. Trabalhar com tecnologia e conseguir atender não só o público de luxo, como o Eduardo falou, como os muito focam nesse mercado, e talvez não tenha um final do dia para pensar e falar, nossa, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa, né? Isso é muito importante para a gente. Muito bom. Vocês estão vendo aí todos, né, que esse depoimento é comum aos profissionais. Eu acho que nós focamos nas apresentações anteriores bastante as questões de projeto, as questões de arquitetura, as questões de negócio, né? Mas, como vocês viram também, nós trouxemos médicos, trouxemos pessoas que contribuíram com visão complementar, e todos ressaltando muito a questão da saúde, do meio ambiente. Existe uma tendência forte no mercado americano, principalmente, como eu já mencionei numa das outras apresentações, em falar da qualidade de vida dentro de casa, né? E aí, logicamente, hoje nós focamos muito um público especial, né? Um público idoso, ou um público com dificuldades, com algum tipo de deficiência. Mas o conforto dentro da casa, a saúde, na verdade, dentro da casa, hoje é uma coisa que eu tenho ouvido muitos médicos, os dois que vieram aqui falaram praticamente a mesma coisa. Nós temos que tratar da saúde na casa e não no hospital, né? Então, as nossas casas têm que ter ventilação, tem que ter iluminação, tem que ter... Agora, um dos colegas aqui colocou que foi chamado por um cliente que tem em torno de 65 anos e que ele está com a síndrome de transtorno afetivo porque a casa dele não tem luz solar, né? Praticamente não bate luz. Então, hoje existem conceitos de iluminação que podem, se não substituir plenamente, pelo menos ajudar muito nessa questão. Então, iluminação, ventilação, limpeza, e tudo isso, logicamente, vai contribuir. Eu acho que um dos detalhes também, a Virgínia abordou um pouco, mas podemos estender um pouco mais, que nós temos percebido aqui, um pouco à distância, é o que foi provocado pela pandemia, né? Que, logicamente, foi um período, está sendo um período muito difícil para todo mundo, mas imagine para os idosos que estavam acostumados a receber visitas, né, dos seus netos, dos seus filhos, levar para passear no fim de semana, ter um cuidador o tempo todo, e de repente o cuidador representava um risco para ele, né? Então ele não podia receber o cuidador e, por outro lado, dependia do cuidador. Pessoas que moram longe, né, e que não tinham condição de saber como estavam os seus pais, seus avós. Então isso gerou uma nova onda de percepção de que um cuidador presencial é muito bom, mas nem sempre é possível, né? Às vezes pelo custo, e agora nós vimos que mesmo aqueles que podiam pagar um cuidador,
acabaram dependendo muito mais de tecnologia. Se ele ligasse para o seu avô e o avô não atendesse, imagina, né? Então aí já começou a pensar em câmeras, em queda. Teve alguém que perguntou aqui sobre sensores de queda, né? Tudo isso já está implementado. A gente não tem como falar de tudo isso agora, mas acredito que vocês deixaram os contatos, então as pessoas que tiverem dúvidas um pouco mais pontuais podem encaminhar para vocês. Esse é um tema que nós vamos explorar sempre aqui no Reside também, recorrentemente, né? Foi um tema que a gente escolheu, entre os 8 que nós escolhemos, esse foi um deles, e eu acho que foi bastante sensível aí para todo mundo. Então, o pessoal que nos ajudou aí, muito obrigado a todos, tá? Vou fazer só a apresentação final dos 2 próximos eventos, tá? O pessoal está agradecendo aqui, elogiando, mas a gente está fazendo a nossa parte, né? E queremos que vocês tenham esses insights, tenham essas ideias, e todos que já estão atuando com isso ou que pensam em atuar tenham informações suficientes para levar isso adiante. Então, para vocês que participaram hoje, muito obrigado mesmo pelo atendimento. O Éder, que não conseguiu participar, ele vai mandar um vídeo depois, porque eles têm soluções de monitoramento à distância e que seria muito interessante apresentar para essa linha de público, né? De idosos, deficientes, e onde você faz o pagamento por mensalidade, né? Então, um pagamento recorrente. Então, essas coisas, esse tipo de modelo pode ser bem interessante. É uma pena que ele não pôde aparecer aqui hoje, mas ele vai manter contato e mandar para todos nós aí as apresentações.